Devemos ter cuidado nos momentos que enfrentamos as adversidades, nos momentos que enfrentamos as perseguições. O Salmo capítulo 10, a partir do versículo 1, onde começamos a leitura, e pretendo chegar até o último versículo deste Salmo, até o versículo 18, descreve como que os perseguidores, aqueles que agem com maldade, com malícia, com arrogância, como pode eles conseguirem viverem em paz, conseguirem ficarem tranquilos, vendo as maldades que praticam contra os demais. Nós que temos a fé no Senhor, que confiamos que jamais seremos abalados, não tememos o que o homem pode fazer. O próprio salmista Davi disse no capítulo 118 de Salmos, no versículo 6, ele disse: o que temerei do homem? O que o homem pode me fazer se Deus está comigo? Só que há momentos de perseguições que até uma dúvida acerca se Deus está me guardando, me protegendo ou não, vem no meu coração, vem no coração do ser humano. E nós temos que ter esse cuidado para que na hora da perseguição, para que na hora da batalha, você não pense que Deus te abandonou, porque Deus não te deixou, Ele não desampara o justo. Olha o que diz a leitura, diz assim o versículo 1, o salmista começa: por que te conservas longe? Por que se o Senhor está longe? Por que te escondes nos tempos de angústia? Eu acredito que todo ser humano já passou por isso. Todo ser humano. Os mais incrédulos possíveis já passaram por isso aqui. De você falar, puxa vida, porque parece que tudo dá errado para mim? Porque nos momentos de mais solidão, de mais dificuldade, parece que Deus não está atendendo mais as minhas orações. A impressão que se dá para alguns, assim como o salmista diz, parece que o Senhor esqueceu de mim, parece que o Senhor não se lembra mais de mim, parece que o Senhor não me dá atenção à minha vida. Quando o salmista declara isso, ele fala, olha, eu estou numa angústia tremenda e o Senhor está se escondendo de mim, o Senhor não está se revelando para me aliviar. Aí ele começa a expressar o que ele está vendo, ele começa a esboçar com os seus lábios, que é o que muitos fazem na murmuração, na hora da dura dificuldade, da perseguição. Os nossos lábios tendem a fazer isso aqui, a erguer, a alavancar aquilo que o inimigo faz. Diz assim o 2, os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Ele está fazendo um vislumbre assim, olha, primeiro ele fala, olha, que eles caiam nas suas ciladas, que as ciladas que eles preparam e maquinam, que eles mesmos caiam nelas. Só que ele continua ainda argumentando, a oração dele, fervor e confiança a Deus, cessa pela a falta de convicção, a falta de certeza do seu coração. Essa angústia permeia a ponto dele falar, o ímpio continua se gloriando nos seus erros. O ímpio continua vivendo da avareza do seu coração, ele é contra o Senhor e ele maldiz o nosso Deus, ele blasfema de Deus. É aquela pessoa que talvez você fala, puxa, eu faço tudo certo, eu faço tudo do jeito que manda o figurino, eu procuro ser aquela pessoa que faz as coisas de acordo com a vontade de Deus, eu faço tudo certinho. E para você, talvez, você fala, pastor, olha, é tão difícil saber e conviver com pessoas que elas fazem tudo errado e tudo dá certo para ela. Tudo que ela coloca a mão para fazer dá certo. Ela cresce, ela prospera, mas é uma pessoa ímpia, que anda contra a palavra. Até a Bíblia fala no Salmo 37, no versículo 4, se não me engano, Salmo 37, 4 fala, ele diz claramente, olha, deleita-te no Senhor. Deleitar-se no Senhor é confiar nele. Porque mais cedo ou mais tarde os ímpios murcharão como a erva, ou seja, a impiedade não vai imperar, não vai reinar.
Ainda que muitas vezes a maldade, a impiedade pareça estar vencendo, pareça ser aquilo que é o fruto de muitos dos seus pecados, o faz viver tranquilo. Parece que nunca há sentença para as práticas erradas dessa pessoa. Aí ele continua falando o versículo 4. Por causa do seu orgulho, ainda falando dos ímpios, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são não a Deus. E aqui eu abro um parênteses. Quantas pessoas estão assim? Não a Deus. Quando eu digo não a Deus, você pode talvez levar em consideração as pessoas que dizem: Deus não existe. Olha, o mundo existe depois do Big Bang, né? As pessoas querem utilizar desses meios que a ciência tenta provar certas coisas, que não há bases fundamentadas no Senhor que elas possam utilizar, elas contrariam as coisas de Deus, porque muitos estão vivendo assim, são orgulhosas, são ímpias. O ímpio, para quem talvez nunca ouviu essa palavra ou já ouviu e não compreende, o ímpio é a pessoa que reconhece Deus, que sabe quem é o Senhor, que sabe da sua palavra, que sabe como deveria agir e viver, mas não o pratica, não vive. Ímpio é a pessoa que ela vive de forma na impiedade, nos seus erros, na sua malícia, mesmo sabendo que deveria agir de forma diferente. Que sabe, por exemplo, um filho que reconhece que deveria respeitar o seu pai e sua mãe, como diz a palavra, honrará o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na sua terra, para que se tenha uma vida longínqua, mas não há esse respeito. Ah, tô nem aí, eu nasci nesse mundo aqui porque você me fez, tô nem aí, você tem que cuidar de mim, eu não pedi para nascer. Quantos estão nessa impiedade? Está escutando aí, jovem? Você está de longe até bravo escutando o que o pastor está pregando. Porque no seu erro, você acha, até se gloria, se acha, né, estufa o peito, como diz alguns, estufa o peito igual pombo e sai achando que manda em tudo, sai achando que é o dono da casa, o rei, né, de tudo, que é o dono da casa, que manda em tudo. Porque se não fizer eu vou me matar, porque se não fizer assim eu vou tirar a minha vida. Tenta até explorar o sentimento do seu pai e da sua mãe, tenta explorar a consciência deles, porque eles continuam atribuindo, entregando o que você quer por causa da sua maldade, por causa das palavras que você diz. Você está fazendo com que eles ajam e cedam a você pelo medo. E você vai vivendo assim. Por isso a Bíblia fala, esses que estão vivendo nessas coisas, as cogitações, que Deus o quê? Eu não quero viver para Deus. Entenda que muitos, mesmo na sua impiedade, quando verem a desgraça, quando verem, como diz um dito lá fora, a viola perdida em caco, destruída, aí ele vai querer: oh Deus, me ajuda agora, Deus. Oh Deus, faz alguma coisa. Quantos estão vivendo assim? Não há Deus. Deus não existe. Isso é tudo invenção. Aí você vê que nas maioria das vezes você vai ver pessoas que a sua impiedade, a sua maldade, ela prejudica as pessoas à sua volta, mas o maior prejudicado é você mesmo. O maior prejudicado é você que vive andando contra Deus. E ele continua falando, os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Sabe aquela pessoa que despreza tudo? Aquela pessoa orgulhosa, mesquinha, avarenta, que só pensa em si mesmo. Você veja que alguns se exaltam, né? Estão lá, né, com o ego lá em cima. Porque eu não vou ser filho de pobre. Porque eu não vou viver numa casa de gente pobre, de gente sem estudo, de gente que trabalha nos piores tipos de trabalho desse mundo, ganhando o salário mínimo. Misericórdia, misericórdia. Você não sabe o tamanho da maldade que você está cometendo.
E mal sabe você que tem praticado estas coisas, mal sabe você que despreza tua esposa, que diz, se eu largar de você, eu caso com duas de jovens de 20 aninhos. Como se você olhasse, olhasse para o espelho e visse, o Brad Pitt. Você vê um maracujá de gaveta escondido e acha que está abalando as estruturas. Maltrata, maldiz a esposa. Pessoa maldosa que age com esse sentimento, sabe? Que ela age simplesmente olhando como se todos estivessem por baixo, aquele olhar altivo. Tem gente que está assim. Isso pode ser vice-versa, pode ser no caso da mulher também. Estou usando aqui de exemplos, conjecturando para você perceber. Às vezes uma família está destruída porque Deus não está, a existência de Deus, a verdade, o amor de Deus não está prevalecendo nessa família. Ninguém ama com amor ágape, o amor de Deus. Existe o amor em todos os sentidos, do pai para o filho, do filho para o pai. Existe o amor do marido e mulher. E existe o amor ágape, que é o amor de Deus por nós. É um amor inexplicável. Um amor que nos concedeu graça de salvação. Só que veja que na concepção dos que andam na impiedade, vê a esposa indo para a igreja, você vai fazer o que na igreja de novo? Sabe, aquelas pessoas que parecem ter prazer em condenar a pessoa que anda com Deus. Aí você vê que ele fala, versículo 6 agora, eles dizem em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Sabe aquela pessoa que ela pensa ser a única pessoa no mundo que nunca vai passar dificuldade? Você sabia, já deve ter ouvido isso, que tanto rico, quanto pobre, quanto magrinho, quanto mais gordinho, quanto de cor negra, de cor mais escura, parda, como assim o pastor, ou como uma pessoa ruiva, seja lá qual for, o dia que falecer, o dia, como diz, o dia que bater as botas, o dia que for colocado no paletó de madeira, o dia que for colocado dentro do caixão, como todos vão ficar, ali não vai ter ninguém que possa achar-se melhor do que ninguém. O dinheiro não pôde fazer nada. Lembro de há alguns anos, se não me engano, no ano passado ou 2020, lembro de ter ouvido a filha de um dos homens mais ricos, de um banqueiro mais rico do Brasil. E ela falando, olha, todo o dinheiro do meu pai não conseguiu fazer com que a saúde dele prevalecesse, permanecesse no seu corpo para ele continuar vivendo. Sabe o que isso quer dizer? Tem gente que ela tem tanto e ela despreza as pessoas, despreza os menores, despreza até os adversários, até como ele diz, isso aqui para mim é fichinha, isso aqui eu resolvo, eu sou melhor, eu posso, eu consigo. Esse olhar de altivez do ímpio, porque ele fala, eu nunca vou ser abalado, eu nunca vou passar por adversidade. E olha o grande vazio, porque pessoas que vivem assim, pessoas que andam nesse andar de carruagem da sua vida, a tendência é que elas vivam sozinhas, porque cada vez mais elas afastam as pessoas dela. Quanto mais a pessoa anda nessa impiedade, nessa arrogância, nessa ignorância, mais afastada ela vai ficar das pessoas. As pessoas que vão estar perto dela só serão pessoas que estão perto dela por causa de dinheiro, por causa de posso dizer, por um status, que é o que hoje o mundo está fazendo isso, O pastor está pregando aqui agora, estou de forma simultânea, Facebook, TV, YouTube. E eu acredito que tantas outras coisas são mais atrativas para o ego do homem, os olhos do homem se atraem muito mais a quaisquer outros vídeos que estiver passando aí, sei lá, qualquer programação de TV, do que ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que ela não quer a palavra, ela não quer Deus. Por ela não querer o Senhor, por ela não querer as coisas de Deus, ela continua achando que nunca vai precisar de Deus, que ela nunca vai precisar do Senhor. Aí termina o 7 agora. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas
em esconderijos como o leão no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o colhendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Misericórdia. Eu acho que eu posso até trazer aqui um gancho, puxar um gancho. Estamos em períodos aí, até próximo de nós aí, períodos de eleições, né? Veja que no momento que estes grandes políticos, eles se levantam, né? E eles vêm com peles de cordeiros dizendo promessas infinitas, mas tudo que nós lemos aqui, nós percebemos que o quanto mais a pessoa cresce, quanto mais ela tem, mais ela despreza o pobre, mais ela despreza, ela associa a vida dela na arrogância. A arrogância da sua vida, a ignorância, a maldade que se pratica, faz com que nós vejamos essas pessoas dizendo: o que eu estou fazendo, ninguém está vendo. A propina, aquele dinheiro ganho, né? Passado, né, a mão, sem que ninguém soubesse. Não, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Ninguém vai ficar sabendo disso aqui. Amados, não há ninguém que possa se esconder de Deus. O salmista Davi disse no Salmo 139, ele falou assim: para onde fugirei eu da presença do Senhor? Não há onde você possa fugir de Deus. Nem na morte você pode fugir de Deus. Porque a vida que você vive e a morte que um dia você terá, tudo vem de Deus. Porque a vida e a morte estão em poder de Deus. Ninguém foge do Senhor. A vida ímpia, a vida maligna, a vida de erros, de práticas, a vida falha, que diga-se de passagem, se houver o arrependimento, Deus trará mudança para essa pessoa. Veja que o que mais me chama a atenção é a pessoa do erro. A pessoa que vive nesse sentimento, ela vive sozinha, ela vive abandonada, ela vive maquinando mal, ela vive de forma ardilosa, maliciosa, tentando derrubar, oprimir o mais fraco que está debaixo dele. E quando eu falo de baixo, não é no sentido de superioridade, mas a liderança, há poderes, né, que poderiam ajudar, melhorar a vida das pessoas, mas não, agem com maldade. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa aqui para não me esquecer. Porque muita gente fala, esses políticos, esses ladrões, esses corruptos. Cuidado, porque a corrupção começa dentro de casa. A corrupção começa ainda quando criança. Os ensinamentos que aprenderam com os pais, por causa de um pedaço de terra, por causa de um carro, um dinheiro, às vezes até do pai e da mãe, é afanado, roubado aquilo que não era seu. E aí queremos apontar, né, os erros, porque olha o que fazem com o povo, mas nós temos que cuidar disso. Sabe por quê? Porque o salmista agora ele muda o ensejo, ele vai mudar agora a situação. Ele vê toda essa maldade do ímpio e agora ele faz uma oração a Deus. Versículo de número 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos necessitados, porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Os ímpios dizem, olha, isso aqui ninguém nunca vai descobrir, ninguém nunca vai conseguir me tirar desse poder, dessa arrogância, desse orgulho. Só que ele fala, Senhor, levanta, se apresente a nós. Mostra-te, Jesus, favorável. Lembre de nós que necessitamos do Senhor. Nós não temos confiança em nenhum outrem a não ser no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Aí ele diz no 14, tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade
até nada mais achar dela. O que quer dizer isso? O Senhor vai, a impiedade deste que vive na maldade, o ímpio, o Senhor vai passar até que nenhuma dessa impiedade mais venha reinar. O Senhor está vigiando, o Senhor não abandonou o seu povo, os necessitados. Ele diz: o Senhor é rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão, ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Eu digo misericórdia. Quantas vezes nós vamos ver a impiedade, os perseguidores que se levantam contra o povo de Deus, que se levantam contra aquele que anda na verdade. Porque, na verdade, muitos de nós vemos pessoas enfraquecerem na fé, porque a perseguição realmente ela é grande, de todos os lados. Em todos os lados da sua vida vai haver essas perseguições. Agora, o ímpio, ele deve acordar e despertar. Seja você jovem, você ainda talvez adolescente, você na idade já dizendo agora eu sou de maior, eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quero, mas ainda continua morando na casa do pai e da mãe. Depende de tudo, até do papel higiênico que você usa, depende do pai e da mãe para comprar. Olha que palavras você tem dito acerca de quem te protege, de quem cuida de você. Digo em todas as esferas da sua vida, seja você um homem casado, já maduro, com filhos. Talvez você diga que no seu coração, se não der certo esse casamento, eu separo e arrumo outro. Seus filhos vão ser abandonados, desprezados, criados. Que molde? Qual é o molde que será criado seus filhos? Na perdição, no pecado? Porque analise bem o que você vai ouvir. Muita gente está se enganando, achando que não há Deus, que vive uma vida totalmente pecaminosa e nunca vai ter alguém para parar, para freá-lo nos seus erros. Então, guarde cada versículo desse. O salmista chegou um momento que ele falou: eu vou parar de dar ênfase para aquilo que o ímpio faz, eu vou me levantar diante de Deus. Levante-se em oração. Por mais que você seja a parte oprimida da história, você está sendo o pequeno, o pobre, o necessitado, Deus não se esquece de você e Deus visitará o ímpio. E nenhuma da sua impiedade vai continuar prevalecendo, porque como a erva, ela vai murchar. Parece que o ímpio está vencendo. Ah, pastor, mas eu ando fazendo tudo que é correto e nada para mim flui. Não se esqueça, o ímpio vai ser abatido. Por mais que ele viva uma vida toda de impiedade, talvez sempre sendo beneficiado. E no dia da volta de Jesus, e no dia do Senhor, quando colocar-se na balança a sua vida de verdade e a vida do ímpio cheia de pecados, o que vai valer ao seu coração é permanecer na graça de Deus, permanecer na presença do Senhor. Não se afaste mais. Se você estava afastado, estava vivendo no erro, meça as consequências. Você que diz não a Deus, Deus não está nem se portando comigo, tome cuidado. É um alerta de Deus para que você venha para Jesus, porque toda a impiedade vai cair por terra. Amém?